E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou te passar algumas dicas de estudo, métodos na verdade, para você aplicar enquanto você estiver estudando. Eu sei que muita gente às vezes tem dificuldade, não sabe como estudar, às vezes tem uma apatia, né, digamos assim, com o estudo, sente dificuldade mesmo e acha viver como uma coisa chata, como algo cansativo, maçante. Mas eu acho que com essas dicas, né, eu acredito que com essas dicas, com esse passo a passo mesmo completo de método de estudo, né, de macetes estratégicos, vai ser um bom material de apoio, um bom suporte para você ter em mãos, para poder estudar e se preparar. Eu acho que não só para o Enem, né, que me acompanha aqui mais voltado para o Enem, mas também para vestibular, para prova na escola, então serve para qualquer tipo de estudante. Então é isso, antes de a gente começar o vídeo e antes de eu te passar esses métodos de estudo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom galera, então vamos lá. Separei aqui 5 dicas, né? 5 métodos de estudo, na verdade, para falar aqui com vocês no vídeo. Eu já cheguei até a comentar algumas vezes aqui no canal, né, em alguns vídeos aleatórios, mas a minha intenção aqui é justamente te mostrar que tem como você estudar de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, sem tanto sufoco, sem tanta agonia, né? Eu sei que muita gente às vezes tem dificuldade, né, como eu estava falando, e eu acredito muito nisso. Eu acredito que não precisa você seguir ali a risca com aquele método tradicional que todo mundo conhece. Então, por exemplo, só videoaula, né, ou então só leitura ali e fazendo anotação do lado, né, fazendo um resumo grande. Eu acho que você pode mesclar, não estou falando que está errado, mas você pode usar outras alternativas para poder potencializar e ter um melhor rendimento, né, um melhor resultado nos estudos, né, por conta disso, né, usando esses métodos de estudo. Então vamos lá. O primeiro método de estudo, e é algo também que eu uso bastante, até hoje mesmo na faculdade, é algo que me ajuda mesmo a entender o assunto e a revisar, né, é um método de estudo que serve como uma revisão, porque são flashcards, né. Esse é o primeiro método de estudo, flashcards. É uma ótima forma de você revisar, porque são pequenos papéis, né? Você pode até mesmo, por exemplo, pegar uma folha de caderno, então folha de ofício, ou o ideal mesmo seria aquele papel cartão, né, que é mais duro, mais grosso, porque aí você pode cortar e deixar em tamanhos menores, e você faz essas revisões por meio dos flashcards. Então, por exemplo, você está estudando para o Enem e você tem dificuldade em matemática com a questão das fórmulas, né? E aí você pega, por exemplo, a fórmula de análise combinatória. E aí você coloca o tema, né, o título, o assunto, no caso, e atrás você coloca a resposta. No caso, nesse caso, né, nessa situação, a fórmula para esse assunto. Então, por exemplo, humanas mesmo, você pode usar, fazer tipo um quiz, né, um jogo de perguntas e respostas. Então na frente, na parte da frente você coloca a pergunta e atrás você coloca a resposta. Isso é muito legal, porque você pode revisar mesmo, como eu estava falando. Eu mesmo fazia muito isso, então eu estudava, né, então quando eu estava ali estudando, eu já estava fazendo o flashcards ao mesmo tempo. Então eu pegava aquele assunto e já fazia o flashcards ao mesmo tempo, porque depois eu deixava dentro de um potinho. E aí à noite, antes de dormir, eu sempre estava revisando. Isso é muito bom para você não esquecer o que você estudou, né? Porque às vezes a gente estuda, entende o assunto e depois não pega mais no livro, não pega mais naquilo que a gente estava estudando. Então é uma forma de você estar revisando, de você estar refrescando mesmo o assunto, né? Não está deixando de lado, porque você sempre está ali pegando. Então é uma forma de revisão mesmo. E isso é muito bom porque você pode fazer tanto, né, com essa questão de só você mesmo. Então você pega à noite antes de dormir 5 papeizinhos e vê como se fosse um quiz mesmo e fica fazendo pergunta e resposta para você. E você pode também fazer isso com seus amigos, né, como se fosse uma brincadeira, um jogo mesmo. Então é muito legal porque vocês podem brincar, vocês podem usar isso para ganhar conhecimento, para estudar e ao mesmo tempo não ser algo tão cansativo e tão maçante, como eu estava falando com vocês, né. O estudo não precisa ser desse jeito, é só você usar métodos, né, alternativas que podem fazer com que você enxergue o estudo de uma outra maneira, né? De uma maneira muito mais leve, muito mais descontraída, sem tanta agonia e sem tanto sufoco. Então essa é a primeira dica, né? Essa é uma primeira alternativa para você enxergar os estudos de outra forma, de uma forma muito mais leve mesmo. E eu espero que vocês apliquem e testem aí, né? E depois me fala, me conta aqui nos comentários se serviu, se valeu a pena. Vamos lá, segundo método de estudo. Esse método de estudo também é muito importante, você não pode deixar de lado, principalmente se você está estudando para o vestibular, né, para Enem, por exemplo, que é a resolução das questões. Então, é o que eu sempre digo, sempre tem o estudo passivo e o estudo ativo. Como eu falei no início do vídeo, né, a questão de, por exemplo, leitura ou então videoaula está muito mais voltado para o estudo passivo, porque você está absorvendo conhecimento. Então, quando você está no estudo ativo, é muito importante, né, mais importante ainda. Não estou falando que é para deixar de lado o estudo passivo, mas tem que ter um equilíbrio. Por que isso? Porque o estudo ativo, um dos estudos ativos é justamente isso, é resolver questões. Porque quando você resolve as questões,
você entende como o assunto é cobrado na prática, você entende como aquele assunto é exigido, né, quando você está resolvendo a questão. Então é muito importante. E é uma ótima forma também de você extrair o conhecimento daqui de dentro para fora, né? Então é uma ótima forma, é uma ótima dica de estudo, resolver aqui mesmo questões. E se você não gosta, se você vê algo como estudo maçante, né, cansativo, eu acho que uma coisa que pode te ajudar nisso, né, como também na primeira dica, né, no primeiro método de estudo, é você ver mesmo como um jogo, né, como uma brincadeira, por exemplo. Então, tipo, um desafio. Eu fazia muito isso, por exemplo, em linguagens, porque eu tinha muita dificuldade em interpretar texto. Então, eu fazia isso, por exemplo, eu imprimia 10 questões, né, por exemplo, quando eu estava estudando para o Enem, eu imprimia 10 questões do Enem 2010, por exemplo, as 10 primeiras questões. E aí eu falava assim, bom, se eu acertar 8 questões dessa daqui, eu posso fazer tal coisa no final do dia. Eu me dava uma recompensa por conta disso. Parece bobeira, né? Parece uma besteira isso, mas no longo prazo, quando você está fazendo ali, né, um passo de cada vez, um pouquinho, né, a cada dia, no final das contas, você vai colher bons frutos disso, porque você vai ganhando experiência. Então, por exemplo, eu começava com 10 questões, depois eu aumentei para 15, depois para 20 na terceira semana, depois para 25. Então foi aumentando, eu fui ganhando mais experiência, fui ganhando mais confiança, e eu ia vendo sempre dessa forma, né, como uma brincadeira mesmo, como um desafio. E eu ia me testando, né, para querer bater os meus recordes, né, imaginários, digamos assim. Porque eu ficava pensando, pô, bati, acertei 10 questões, no próximo quero que seja 20, depois 30. E no final das contas, quando você olha, isso é muito bom, porque quando você estiver resolvendo as questões, né, por exemplo, no Enem, quando você estiver ali fazendo simulado, a sua chance de acertar a nota máxima, né, acertar todas as questões, então, por exemplo, acertar as 45 questões de linguagens, é muito maior, porque você já está ali treinando todo dia, você já está vendo como desafio e está tentando bater o seu recorde, né? Então isso é muito legal. Eu me lembro mesmo que eu comecei acertando 18 de 45, por exemplo, ou então 15 de 45, era uma média dessa no início, e depois já acertando mais de 30, né? Então foi uma ótima forma de estudar mesmo, resolvendo questões, e de uma maneira muito leve, muito descontraída, muito tranquila. Eu acho que esse também é o maior objetivo aqui no canal, e é o que eu sempre falo com vocês. Você não precisa ver o estudo de uma maneira muito maçante, muito cansativa. É só você adotar métodos de estudo, formas, né, alternativas que podem te ajudar nisso, né, quanto a isso, para você não sofrer tanto, né. Então, tá aí a segunda dica, o segundo método de estudo. Eu espero que vocês tenham em mente isso também, anotem no papel para vocês aplicarem quando estiverem estudando. Terceira dica, terceiro método de estudo muito importante também, mapa mental. O mapa mental é bem semelhante também com flashcards, mas tem uma diferença, porque o mapa mental, o ideal é que você coloque um quadro em um painel, sei lá, pode ser no seu quarto, ou então no seu ambiente de estudo, sei lá, enfim. Mas que você visualize e que você possa ver aquele assunto que você estudou. Por que isso? Porque quando você está ali refrescando a memória, você não esquece o assunto, né? Você está ali fixando o assunto. Então isso é muito bom. É bem semelhante também com o que eu estava falando com a primeira dica. Por que isso? Porque você vai colocar o tema no meio e vai ligar setas, né, colocando pontos importantes, né, os assuntos mais importantes, né, digamos assim, daquele determinado tema. Então isso é muito bom. Então, por exemplo, citologia, você liga várias setinhas e vai colocando aquelas informações mais importantes daquele determinado assunto, daquele determinado tema. Isso é muito legal, porque você não esquece e é como se fosse um estudo mesmo, ativo, né? Então não é aquele resumo enorme, grande, cansativo, mas sim algo mais leve, mais descontraído, como se fosse um jogo também. Então tá aí uma dica também muito legal de você aplicar no dia a dia, enquanto você estiver estudando. O quarto método de estudo é você colocar palavras-chave nos seus resumos. Não precisa fazer aquele resumo enorme, como eu estava falando, mas faz mini resumos, né? Resumos com palavras-chave, com pontos mais importantes, porque aí você consegue lembrar daquele assunto de acordo com a palavra-chave que você colocou. Isso é muito bom porque você estimula também a memória para lembrar, né? Para você relembrar do que você tinha estudado. Então é ótima dica também. Isso é muito legal porque é um estudo ativo, como eu estava falando, não é aquele estudo passivo que só está absorvendo informação. Você está ali na prática tentando estimular, né, a si mesmo a tentar lembrar do que você estudou. Então é ótima dica de estudo quando você faz mini resumos, né? Mas não precisa mesmo anotar tudo no resumo. Coloca as palavras-chave, os pontos mais importantes, né? Então você pode até também fazer uma chuva de ideias com isso, então colocar tudo que você lembra do assunto e depois voltar para o livro, voltar para o material de apoio, de estudo, para poder ver o que faltou de colocar, né, o que precisou e que você esqueceu, e aí você passa grifa e tal, para você não esquecer mais. Então é uma ótima dica também de estudo. E por fim, galera, o último método de estudo que eu quero passar para vocês, e que ajuda muito também, por sinal, é você gravar áudios para você mesmo, então explicando o assunto, ou então simular apresentações. Porque quando você fala e você escuta o que você está falando, isso é muito bom também, porque fixa mais ainda o assunto, né? E você pode ver como se fosse
uma brincadeira mesmo, como um lazer. Então você explica para você mesmo o assunto, gravando um áudio, ou então apresenta para você mesmo o assunto, ou então também cria um grupo de estudo, né, ou só com você mesmo, ou então com seus amigos, para vocês trocarem ideias, conversarem, né, do que vocês têm estudado. Então isso também são ótimas dicas de estudo, né, formas de estudo que pode te facilitar e te ajudar nesse processo de preparação. Mas no mais é isso, meu povo. 5 dicas aí, né, 5 métodos de estudo para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco, né, como estudar de uma maneira muito mais leve mesmo, mais fácil, mais prática, mais estratégica, sem tanto sofrimento, né. Mas em caso de dúvidas, é só falar comigo aqui nos comentários, que eu estou respondendo a vocês. E aproveita e deixa nos comentários também alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.